Oh yes. La pakacha darabahi interveni kita masuk ke dalam Shikancha darabato terkini di klase. Roko botoro boshi gente que roko botoro boshi tramas. La pataka darabahi interbeshi contra darabaho com bosu. Repite que chino rombo doro rombo sodo doro roboto kotoro botoro roboto kotoro sodo roboto kotoro botoro Santo Deus, raia de cantar a passou-lhe que intereshini contra o raio. Lepe que interrompe que matasse a patara que interrompe. Drika chandara bahata kasatu kutoro buchina isi. Lebana basumbi na kandara bahaya. Lebera kachendere bihi kutoro buchina. Tropoto kutoro bu. Shalom, gente. Deus abençoe vocês. Boa tarde. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor inunde a sua vida hoje. Nós invocamos a presença do Espírito Santo. Invocamos o nome Yeshua, nome sobre todo nome. Nós adentramos na frequência do poder de Deus. Lá candarabachê, cantarabatarahai. Ativa essa frequência também. Esse canal por onde o poder de Deus navega, por onde o sobrenatural flui, por onde as sementes frutificam. Ramadakassuri kenkirimanagashan darabagahas. Ramadakassuri handarabandarabashai. Ramadekantarabahoki kandarabasura. Amém, gente? Vamos lá? Boa noite, boa tarde, né? Hoje e amanhã, nossa live das 15 horas vai ser em um horário diferenciado, né? Agora 17 horas, por conta de algumas atividades extras que eu estou fazendo nesse horário das 15. Então hoje nós teremos essa live aqui, nesse horário, com o meu amigo profeta Christopher, que já vai entrar. Amanhã também vamos receber... Gente, amanhã
Amanhã nós vamos receber o apóstolo Rafael lá da Suíça novamente para falar sobre os livros do céu, a sala dos livros, mas vai ser 17 horas, tá? Mantendo as nossas lives das 19 no YouTube. No YouTube eu estou dando uma série com já tem 38 lives sobre Jesus. E não estou nem no começo. Então você pode seguir o nosso canal do YouTube. E você que está visitando, mas não segue esse canal, segue aí. Eu estou garimpando todo tipo de seguidor bom. Se você é seguidor ruim, não fica não. Vai lá pro Christopher, segue o apóstolo Christopher. Mas se for seguidor bom, me segue. Tá bom assim, Christopher? Deixa eu botar o profeta Christopher aqui na tela, para ele nos abençoar falando sobre esse tema. Prontinho. Fala, bonitão. De forma alguma lançarei fora aquilo que o Senhor me enviar. É isso, claro. É claro. O que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. De forma alguma. Glória a Deus. Ei, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz? Shalom? Mas eu vou te mandar uns 3 aí para ver se você não vai jogar fora. Tu manda uns 3 para mim, eu te mando uns 10. Pode ser? Deus. Mas o que eu aprendo com pessoas difíceis é que elas me tornam mais fácil. Eu não fico fácil, não tem jeito não. Aqui, o que houve aí nessa careca aí? Cara, fui jogar padel semana passada. O que é isso? E eu tropecei. Padel é aquele tênis que tu bate na parede, sabe? Sei. Aquela bolinha, a raquete tu bate na parede e tal. E é com quadra sintética. E eu tropecei e caí com a testa no chão assim, ó. Aí queimou aqui. Agora tá bonzinho já, mas tava feio o negócio, né? Você tinha mostrado a foto para mim. Eu perguntei para eles saberem, não ficarem curiosos. Próxima vez você pode jogar tênis de mesa. Tênis de mesa é mais seguro. Jogar dominó. Acho que eu já tô começando a chegar na hora de jogar dominó, dama, xadrez. É bafo-bafo. Lugares sentados, né? Ainda mais você que tem quase 2 metros de altura, né, Christopher? Imagina. Pois é. A queda é maior. É, 1,87 m, né? Tudo que é mais alto, o tombo é maior. Tá bom, meu amigo. Olha, seja muito bem-vindo. Eu sei que você tem uma palavra profunda, porque eu estou sentindo uma presença de Deus muito grande aqui já. Tem um portal aberto já para essa palavra. Tá bem. E vamos aproveitar esse momento já, assim, sem muita delonga. Existe para nós aí o que você pretende compartilhar conosco? A gente vai bater naquele papo gostoso. Cara, você lembra que tu fez uma pergunta essa semana na internet, né? Mande uma pergunta e eu mandei para você. Vamos conversar sobre emunar? E essa palavra ela tem ecoado no meu coração há mais ou menos 2 semanas. Vai fazer que emunar o Senhor tem desde sexta-feira, não dessa sexta-feira que passou, desde a última sexta-feira, 2 semanas atrás, né? Uns 10 dias atrás, o Senhor falou comigo sobre emunar. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. E tem sido uma coisa que tem ecoado dentro do meu coração nesses dias, muito forte, mas muito forte mesmo. Né? Podemos começar aí, você colocou emunar, o desbloqueio da fé, né? Emunar é fé em hebraico. E eu acho que o que nós queremos hoje, talvez aqui, é desbloquear realmente a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, né? Então, se nós não temos fé, dificilmente agradaremos a Deus. Então, vamos conversar um pouco sobre fé, né? O que é a fé, como conquistar ela e como praticar. A fé é uma prática, né? E a prática é como um músculo que você exercita, que nós dois agora estamos, né, nos tornando pessoas mais boas, né? Praticando aí. Vai fazer 4 meses que eu tô na academia e para mim tem sido muito bom e a prática ela tem me levado ao aperfeiçoamento. Mas sabe o que é mais interessante? O que mais assim o Senhor falou no meu coração quando eu comecei, apóstolo, é que quando eu comecei na academia, cara, foi uns 10 dias, cara, que doía até o pensamento, velho. Cara, eu não conseguia mexer os braços, eu andava que nem robô, né? E aí o Espírito falou para mim, é como a fé. A fé, quando ela está atrofiada, ela não dói. E sabe o que é interessante? A fé, quando ela está atrofiada, o Senhor falou para mim, ela não dói. A fé e o propósito atrofiado não dói. Mas quando você começa a trazer a hipertrofia
sobre a sua fé, sobre o seu propósito, começa a doer algumas coisas. E a dor da hipertrofia, ela é melhor do que a dor da atrofia. Quando nós estamos na atrofia espiritual, né, quando nós estamos em momentos que nós não estamos exercitando nossa fé, a gente não sente dor. A gente não percebe algumas coisas. Mas quanto mais tempo você fica sem prática, lá no fim, quem tem atrofia muscular morre numa cama com dor. E quem tem hipertrofia muscular morre sem dor. Então, e aí, uma das coisas que eu mais assim, fui estudar sobre algumas coisas é que muitos homens e mulheres da terceira idade que estão bem de saúde, eles estão bem de saúde. Você já percebeu isso? Eles estão bem, e aí, de repente, do nada dá uma coisa, eles são internados no hospital e 30, 60 dias eles morrem no hospital. E eu perguntei, Senhor, o que acontece? É a atrofia muscular, porque a primeira parte, que quando você fica doente e deitado, a primeira parte que vai consumir seu corpo é o seu músculo. É verdade. Então, quando nós não exercitamos a fé, a primeira coisa que Satanás vai fazer em você é consumir a tua fé e matar a tua fé. E matando a tua fé, mata a tua vida espiritual. Matando a tua vida espiritual, te mata na eternidade. Então, o Senhor começou a falar muito comigo sobre prática da fé. Só que quando nós começamos a praticar a fé, dói. Por quê? Porque vão vir lutas, vão vir problemas, vão vir situações para te fazer doer, para que você avance. É o dever de casa, né? É o dever de casa. E, então, quando a gente olha, né, talvez a gente pode usar como base para essa palavra de hoje, Romanos capítulo 10, verso 17, que diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas vêm da palavra do Senhor. Ou a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ela é uma prática. Então, eu preciso praticar ouvir a voz do Senhor. E como musculação, cara, eu tenho falado para ti, né, minha transformação corpórea, né, dentro da ideia da prática muscular, de fazer academia e tal, a diferença corporal, né, emagrecimento, hoje eu consigo caminhar sem me ofegar, consigo correr, consigo jogar padel e machucar a cabeça, né, acordo sem dor nas costas, durmo melhor, acordo melhor, vivo melhor. E essa prática, ela está me transformando. E quando você vai, por exemplo, quem faz musculação sabe, talvez tenha alguém aí que já fez também, se você fica sem a prática da musculação, o teu músculo ele para de se desenvolver muito rápido. Ele atrofia mais rápido do que ele hipertrofia. É interessante isso. Então, a nossa fé, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, ela atrofia muito mais rápido do que quando eu ouço uma palavra. Então, a gente está assim... eu preciso ir para o culto domingo ouvir uma palavra para minha semana, mas daí chega no sábado, tudo aquilo que você ganhou no domingo, você já perdeu. Porque você não praticou, porque você não continuou, você não continuou exercitando o seu músculo da fé. Né? E esse versículo que você leu, profeta, esse é um versículo muito enigmático. Eu observo um enigma nesse versículo desde os meus 24 anos de idade, que é difícil até de explicar. Porque ele diz, na verdade, as pessoas dizem assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que está escrito. Está escrito, a fé vem pelo ouvir, vírgula, e o ouvir vem pela palavra de Deus. E o que significa esse enigma? A segunda parte está dizendo, o ouvir vem pela palavra de Deus. Significa, quando eu abro a Bíblia e leio a Bíblia, os meus ouvidos espirituais se destravam. Então, o ouvir vem pela palavra de Deus. E aí, a fé vem por esse ouvir. Né? Porque muita gente diz assim, não, que eu fui na igreja ouvir a palavra de Deus. Isso ajuda, sim. É necessário. Você ouvir alguém liberar uma palavra de bênção, alguém explicar um texto. Agora, o ouvir pela palavra é porque a palavra fala. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Sim. É como se ele estivesse do lado do nosso ouvido falando o que nós estamos lendo. E esse tipo de fé é o que faz os judeus ficarem lá em Israel o tempo todo lendo a Bíblia. Como se não soubessem o que está escrito. Eles já sabem. Mas ficam lá para ativar essa fé. Tanto que essa parte, Paulo está escrevendo justamente sobre os israelitas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Ou seja, nem todos eles ouviram o evangelho, mas não aceitaram. Então, eu posso ouvir a palavra de Deus e não aceitar. Você está entendendo? Deus pode falar com você e dizer, eu não quero. Não quero para mim. Nós temos direito de não querer, né, a palavra. Você não é obrigado a querer a palavra.
Então, se a gente olhar para a palavra do Senhor, se a gente olhar para a Bíblia, desde o Antigo Testamento, que é a sombra, e o Novo Testamento, que é a luz, ou seja, os dois se fundem, né? Quando eu olho para isso e eu escuto a voz de Deus, eu tenho duas funções: escutar e parar. Eu posso ouvir, que é diferente de escutar. Por exemplo, aqui nós temos trem que passa na nossa cidade. E aí tem lá uma plaquinha com X, está assim: pare e escute, né? Se você escutar o som do trem, você não atravessa. Agora, qual é a diferença entre escutar e ouvir? Ouvir, você para e presta atenção. Você está entendendo? Você Sim. para e presta atenção. Ah, eu escutei o cantar dos passarinhos. Não, eu parei para ouvir os passarinhos. É diferente. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, é parar para ouvir Deus falar. É parar para ver o que Deus está falando. A gente quer ouvir a Deus dentro do carro, dirigindo. A gente quer ouvir a Deus dentro do mercado, fazendo compra. A gente quer ouvir a Deus assistindo TV. Não, cara. É intimidade. É parar. Tranca-te no teu secreto. E aquele que te conhece o secreto. É se separar. É parar para dar atenção, né? E ouvir o que o Senhor... Por isso que talvez João ele vai dizer 7 vezes no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Que adianta ter ouvido e não ouvir? Exatamente. Eu posso escutar o Espírito falar, mas eu posso parar para ouvir o Espírito falar. E aí é totalmente diferente. E o Salmo 115 ele vai falar isso também, né? Que ele vai falar: não a nós, Senhor, não a nós, somente a teu nome seja dada a glória. Porque dizem as nações: onde está o seu Deus? Meu Deus está no céu, faz tudo que nele atrás. Mas o Deus dos ímpios, eles têm olhos, mas não veem, tem nariz, mas não sentem cheiro, tem boca, mas não fala, tem garganta, mas não emite som algum, tem ouvido, mas não ouvem. Exatamente. Tem E fiquem igual a esses, aqueles que o adoram. Tornem-se como eles, os que o adoram. Exatamente. Então, olha só que interessante. Desbloquear a fé é desbloquear a audição. Eu preciso ouvir. Você não tem mais que escutar uma pregação. Ah, eu escutei. Não, se você escutou falar, é sinal de que você não prestou atenção. Eu vi, eu ouvi. É como o Jó, ele ouvia, né? Eu ouvi falar do Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar. De ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então é parar e dar atenção, né? Não é só escutar. Eu escutei o trem passar ontem. Ah, eu escutei o avião passar por cima da minha casa. Você não diz eu ouvi. Ouvir, ela vem de escutar e ver, prestar atenção. Por isso que a gente tem que parar, em alguns momentos da sua vida, e entender o que o Senhor está falando. E aí vem a grande questão. Se a gente parar para prestar atenção em tudo que o Senhor está falando, aí nós entramos dentro do profético. Eu não posso deixar o profético de lado, né, meu amigo? Você sabe que o profeta é terrível, né? Vamos lá. Quantos desastres estão acontecendo nos últimos anos? Nós passamos pelas 4 luas de sangue nos últimos anos, né? Que já apareceram. As profecias, muitas estão acontecendo. Governos se levantando, né? Nações se levantando contra nações. Nós vemos uma perseguição já velada no Brasil, mas no mundo, em alguns lugares, uma perseguição muito forte sobre a igreja cristã, né? E o Senhor vai dizer: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis que o noivo saiu ao encontro. O que eu quero dizer para vocês? Nós estamos vendo tudo acontecer e a meia-noite está chegando. Quando o encontro vier, quando o Senhor vier, e ele dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Então, assim, gente, está tudo acontecendo. O Senhor está batendo a porta da igreja, o Senhor está batendo a porta da noiva, o Senhor está batendo a porta da nossa casa, e nós não estamos parando para ouvir. Cara, e você está falando uma coisa muito, muito arrepiante aqui. Por quê? Eu estou aqui, parece que eu estou turistado. O que a igreja de hoje quer? Eu quero ver anjo. Eu quero ver sinais. Eu quero ver. É tormento. Eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero pregar. Legal. Mas dificilmente alguém manda um WhatsApp para você: apóstolo, ora por mim porque eu quero ouvir. Uhum. Ora para mim abrir os meus ouvidos. Efatá, abram-se, né? Escutem, ouçam o que o Senhor está falando. E a minha preocupação hoje é justamente essa. Você pega as cartas do Apocalipse, ela vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. E quem realmente está ouvindo o que o Espírito está falando?
Então, como devemos saudar o Senhor a hora que Ele chegar? A noiva, do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, vai dizer, ai, agora, Senhor, que eu já estava na minha cama, ai, agora, Senhor, que eu já lavei os meus pés, agora que eu já tirei as minhas vestes, terei eu novamente que sujar os meus pés? O meu Aí o Senhor amado meteu a mão pela fresta da porta e a sua mão destilava óleo. A mirra. Mirra. Aí quando Mas ela eu não resolve abri. se levantar, o que aconteceu? Ele foi embora. Foi embora. Gente, Jesus está passando nesses dias, apóstolo. Jesus está batendo a porta nesses dias. Se nós continuarmos nesse comodismo evangélico, nós vamos perder a visitação de Deus nesses dias. Então Deus está batendo a porta, Ele está destilando mirra. Destilar mirra, Ele está dizendo, eu tenho uma unção para entregar na vida de vocês. Eu tenho algo poderoso para entregar na vida de vocês. Terei eu que sujar os meus pés? Não, sim, você vai ter que voltar a andar pelo caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho é palavra. Você vai ter que caminhar pela palavra. O Senhor está dizendo. Terei eu que novamente colocar as minhas vestes? Sim, você vai ter que voltar a viver com vestes de justiça e de santidade. Christopher, só deixa eu falar uma coisa. Eu acho que o meu apóstolo Jefferson Neto está online assistindo. Pede para ele entrar aí. Não, ele está ocupado, sempre está ocupado. Se ele quiser, ele sinaliza. Apóstolo Jefferson, esse cara aí, ó, profeta Christopher, é meu amigo, viu? Esse está alinhado para o sistema, para o esquema do avivamento no Brasil. Ele tem uma igreja no sul do Brasil e a mentalidade dele você já está conhecendo aí, em nome de Deus. Tá? Depois eu te digo do que se trata, Christopher. Amém. Glória a Deus. Então, assim, fé no hebraico emuná é crer e obedecer. Quando ele vem e bate a porta, ele disse, e ele vai dizer lá em Apocalipse 3:20, né? Se você ouvir a minha voz, é abrir a porta. Ouve a voz e abre a porta. Abrir a porta é obediência. Às vezes eu estou ouvindo o que o Senhor está falando, mas eu não estou obedecendo. Você está entendendo? Sim. Aí eu volto lá para 1 Samuel capítulo 15, verso 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Você acha que o Senhor se agrada de sacrifício ou se agrada da sua obediência? E ele, por nós não obedecermos para a igreja se tornar desobediente, é que nós estamos sacrificando muitas coisas. Nós estamos sacrificando muitas coisas. Estamos sacrificando as coisas do Senhor porque deixamos a desobediência entrar no nosso coração. Até escutamos a Deus, mas não paramos para ouvir e dar atenção e fazer o que Ele está pedindo. Então a igreja tem que sair do nível, eu escutei Deus. Não, eu estou ouvindo o que o Senhor está falando. Só que qual é o problema? Aí vem a dor da fé. Aí vem o desbloqueio da hipertrofia da fé. Porque vai doer. Porque a partir da hora que você começar a parar para ouvir ao Senhor, as pessoas que não estão te ouvindo vão te julgar. Vão dizer que você é isso, que você é aquilo. Porque elas estão ouvindo quem? Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Você não tem que ouvir o apóstolo Ricardo. Você não tem que ouvir o profeta Cristo. Você não tem que ouvir a profecia da meia-noite. Você não tem que ouvir a oração das 6 horas da tarde. Você não tem que ouvir isso. Você tem que ouvir o que o Senhor está falando. Se você parar para ouvir A, B ou C, você vai ter a mente de A, B ou C, mas o Senhor está buscando que tenha a mente de Cristo nesses dias. Transformai o vosso entendimento com o entendimento de quem? De Cristo. Yes. E aí, se eu tenho entendimento de Cristo, tem uma música que está muito forte dentro do meu coração nesses dias, porque a gente quer ter Jesus, né? A gente quer ter Jesus. Mas eu não quero só ter Jesus, eu quero ser encontrado nele. Quero ser achado nele. Sabe aquela música do, acho que do Vilas Boas, né? Eu quero ser achado nele. E ser achado nele não é dizer, Jesus, vem a mim. Eu vou a ti. Ele está muito, vem, Senhor Jesus. E fica dizendo para ele vir. Enquanto porque a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo, não é com Cristo. Sim, em Cristo. Nós não estamos com se é em Cristo, eu tenho que ir aí onde ele está. E dentro dele, nós abrigamos dentro dele. Na vontade dele, no querer dele. E aí, quando eu estou dentro dele, na vontade dele, no caminho dele, ele diz assim, se atentamente ouvires a minha voz e andares diante dos meus estatutos eternos, eu virei e vos bem. Olha, engraçado, você está falando de ouvir, a gente olha para a Bíblia é toda sobre isso, né? Você vai ver um dos mandamentos mais sagrados do judaísmo, eu preguei sobre isso ontem,
que é o Deuteronômio capítulo 6, que ele vai dizer o quê? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema é ouça. Ouça, Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um só. Esse é o primeiro mandamento. Quando Deus vai dizer, exato, quando Deus vai dizer assim, coloque na sua fronte a minha palavra, coloque nas mãos, coloque no coração, coloque nos umbrais da porta. Né? Então, é ouvir a Deus, ouvir a palavra. Sim. E olha só que você falou Jesus, sobre as mãos, né? Só finalizar aqui. Quando Jesus chama... Eu estou parecendo até aquela irmã. Não. Eu gosto de ouvir. Cala a boca. Aí... Caramba, Terra. Quando Pedro percebe que está vindo uma cena estranha no mar e ele não consegue identificar um ser andando sobre as águas, que ele pensa até que era uma aparição fantasmagórica, ele pergunta quem é. E o Senhor Jesus diz, sou eu. E a pergunta de Pedro, a resposta de Pedro foi, se é o Senhor mesmo, fala comigo. Fala comigo, deixa eu ouvir tua voz. Manda-me ter contigo sobre as águas. Então, quando Jesus lança o mandamento, ativa nele uma fé. Claro que ele titubeou, eu também titubearia, porque andar nas águas não é para qualquer um. Mas ele teve fé, porque foi gerada na palavra. João 10? João 10, 20, alguma coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me obedecem. É isso. Eu acho que é isso, né? É João 10, 20 e alguma coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, né? Porque elas ouvem a minha voz, né? E elas me seguem, elas me obedecem. Então, é alguma coisa assim. Tá lá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas é João 10. Tenho certeza que é João 10. Tá? Então, tipo assim, quem ouve ao Senhor sabe a voz dele. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E sabe o que é interessante? No meio de uma malhada, se você pegar uma malhada do Ricardo, a malhada do Christopher, se a minha malhada estiver misturada com a tua, eu fizer assim... Oh! Ela vem atrás. Só vem as minhas. Só vem as minhas. Então, quando o Senhor fizer... Oh! Só vai vir os dele. Você está entendendo? Como é que a gente vai saber que é o Senhor que está chamando? Se a gente não conhece a sua voz? Como é que nós vamos obedecer? Como é que nós vamos viver e imunar? Como é que vamos desbloquear a fé? E fazer muitas vezes o que o Senhor está pedindo para a gente fazer é dolorido, cara. É dolorido. Às vezes você vai ter que deixar de andar com alguém que você não quer andar, que você não pode andar. Não é que você não quer, que o Senhor não quer mais que você ande. Às vezes você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você gosta porque o Senhor não quer. Você está entendendo? É dolorido, cara. É dolorido você obedecer. Porque a obediência, ela cria em nós o exercício da fé. Então, eu estou crendo o que o Senhor falou e estou obedecendo o que o Senhor falou. A obediência, ela é um exercício difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde nós vivemos, as pessoas são muito desobedientes, as pessoas não aceitam ordens. As pessoas não aceitam ordens, as pessoas querem desordem. Né? Nossa Bíblia, a nossa bandeira está escrito, né? Ordem e progresso, mas primeiro ordem. Então, as pessoas não querem a ordem. Né? Nós estamos vivendo um tempo de cristãos desordeiros, que não aceitam limites, que não aceitam ordens, que não aceitam, porque acham que pode... Querido, a Bíblia diz que eu não posso tudo. A única pessoa que diz que eu posso tudo é esse pessoal da Hyper Grace. Você pode fazer o que você quiser. Que você não precisa dizer... Sua vida não você precisa dedicar a ninguém, ninguém precisa cuidar de você, você pode viver sozinho, você não precisa viver em comunidade, você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, você não precisa fazer mais nada. Faz um dos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos da Bíblia satânica, que estava escrito lá nas pedras da Geórgia, que graças a Deus finalmente foram derrubadas, pelo que eu sei, é um dos 10 mandamentos da Bíblia satânica que foi gravado em música pelo Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Tem até uma música dele, né? Se você quer fazer, tira isso, tira aquilo, faça o que tu queres. Tenha liberdade, ninguém pode te impedir. Agora nós voltamos, eu me lembro que nós falamos esses dias atrás aqui sobre Abraão e o altar, né? O que fez Abraão não matar a Isaac? A voz. A voz. Ele tivesse distraído, mano. Ele tinha matado seu filho. Ele tinha perdido o cordeiro. Meu Deus. Você está entendendo? E tem muita gente distraída, não está ouvindo a voz de Deus e está matando muita coisa.
Mata o Isaac, casamento. aqui, a representação de Isaac não é o filho, a representação de Isaac se fala regozijo, né? Motivo de alegria. Quando eu não ouço a voz de Deus, você está matando o seu motivo de alegria. Uau. Você está matando a sua alegria. Aí você transfere a sua alegria. Ah, preciso de um carro novo, preciso de uma casa nova, preciso disso novo, preciso de roupa, preciso de dinheiro, preciso de celular. E aí nossa alegria fica em coisas. E a verdadeira alegria, que é aquilo que o Senhor quer entregar na sua vida, que é algo que que transcende o seu entendimento, você mata. Se você parar de ouvir a Deus, você mata o seu regozijo. É por isso que tem muita gente triste. É por isso que tem muita gente sem alegria. É por isso que tem muita gente aí que está em depressão, porque parou de ouvir a Deus. Volte a ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, antes de você matar a sua alegria, Ele coloca o cordeiro no lugar. Cara, assim, para mim, Deus me deu uma visão uma vez. Se Deus te manda ir para o monte, né, sacrificar, o monte, ele é assim, né? Ele é assim. Vamos pegar a minha cabeça, que é um monte, né? Então, aqui está subindo Abraão e Isaac. Quando você vai subindo, o cordeiro está subindo do outro lado. Você está entendendo? Se você não sobe, o cordeiro não sobe. Só que você vai ter que subir para esse lugar aqui em cima de obediência, para encontrar o cordeiro. O problema é que nós estamos desobedecendo a voz de Deus e não estamos subindo para lugares altos. E quando nós não subimos em lugares altos, nós não ouvimos a voz do Senhor. E quando não ouvimos a voz do Senhor, nós temos que sacrificar coisas. Você vê que então, Moisés teve que subir e se isolar da multidão. Se isolar. Para quê? Para não ouvir o mundo. Meu Deus. Não ouvir o que o Senhor tinha, a direção do Senhor. Né? Então, Jesus está dizendo, cara, as minhas ovelhas me ouvem. E elas me seguem. As minhas ovelhas sabem quem eu sou. Então, eu preciso entender, primeiramente, que a voz de Deus é uma autoridade e poder sobre a minha vida. A voz de Deus na sua vida tem que ser a autoridade. O que é uma autoridade? Você precisa respeitar a autoridade. O que é poder? Quem tem poder é mais forte do que eu. Então, a voz de Deus ela tem o poder sobre mim. Ela é mais forte que eu. Eu não posso conduzir a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que me conduz. Não é eu que estou acima do Senhor, é o Senhor que está acima de mim. Eu sempre tenho que reconhecer em tudo na minha vida que o Senhor está acima de mim. Então, é difícil a gente reconhecer a voz de Deus quando nós não sabemos que Ele tem uma autoridade, e a autoridade é que Ele manda. Nós somos apenas servos desse reino. Me desculpa, queridos, nós somos... eu sou filho de Deus. Mas o filho, enquanto é menino, imaturo, ele não difere nada de um escravo. Pode ser dono de tudo, mas não tem nada. E precisa ficar debaixo de tutores. Então, reconhecer a voz de Deus como uma autoridade. Aceitar a voz de Deus como uma autoridade. E entender que ela tem poder. A boca de Deus tem poder para dar vida e morte. Então, assim, tudo foi criado pela voz. Pela palavra. Então, eu preciso ouvir e entender que essa voz tem uma autoridade sobre a minha vida. Você precisa reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Todas as vezes que você peca, você está dizendo que a voz de Deus não é autoridade sobre você. E você está dizendo que a voz de Deus não tem autoridade não tem poder sobre o seu pecado. Eu sou fraco. Se você é fraco, é porque você não está dando o poder da palavra. Isso é muito comum, profeta. Isso é muito comum porque a maioria dos problemas que a gente vive na vida, a maioria, na verdade, todos, são porque nós não perguntamos a Deus. Uma vez eu fiz uma live com um amigo, apóstolo Leonildo, sobre a voz de Deus, sobre ouvir Deus. E eu falei, qual o segredo para ouvir Deus, apóstolo Léo? E ele falou assim, é só perguntar. É só perguntar. É simples assim, apóstolo Léo, ele é. Você pergunta, ele vai te responder. Você só tem que ficar atento. A resposta vem daqui, vem dali, vem daqui, mas não vai demorar 10 minutos. A resposta sempre vem. É muito simples. Agora, por que uma pessoa casa sem perguntar para Deus? Porque ela está apaixonada. Emocionada. E não é porque ela está apaixonada e emocionada. É porque ela tem medo de Deus dizer assim, não é ele não. Não é ele não. Não é ela não. Então é ruim que eu vou perguntar a Deus. É ruim que eu vou perguntar para Deus se eu tenho que comprar aquele carro, se eu tenho que entrar naquele negócio que está dando dinheiro para caramba. Eu não vou perguntar, não. Só que o problema é o seguinte: depois que a casa cai,
A gente vai lá atrás do pastor, vai pedir aconselhamento, vai chorar, né? Por exemplo, casamento. Eu acredito, sinceramente, que existe um homem para cada mulher. Eu também acredito nisso. Claro que Deus ele tem os consertos que ele faz por conta da desobediência do povo, ele tem que ir ajustando uma coisa ou outra. Mas, na essência, é um homem para cada mulher. Então, você tem que falar, Senhor, me mostra onde é que está minha esposa. E hoje está difícil de encontrar homens também, né? Também está difícil, né? Hoje Esse é outro assunto. eu ando na rua cuidadoso. Minha mulher fala assim, Ricardo... Depois dessa até esquentou, rapaz. Até vou tirar meu casaco depois dessa. A mulher fala, Ricardo, fica esperto, porque a mulherada está desesperada. Ela não quer saber mais se é casado, se é pastor. É homem, já está... Já é alguma coisa. Já é meio... Mas então, a pessoa não espera no Senhor e não ouve o Senhor. E aí, por que não ouve o Senhor? Por conta do que eu vou te falar agora. Quando você falou assim, profético, você sabe, eu entro. E judaísmo, eu entro. Quando o mestre e o profeta andam juntos, eles estabelecem fundamentos. Né? Então, o judaísmo, ele venera muito essa palavra, que é o tema da live que você propôs para nós. Emuná. Porque para o evangélico, emuná significa fé. Mas para o judeu, emuná também significa fé. Só que a fé para o evangélico é crer. A fé para o judeu não é crer. A fé para o judeu é confiar. A palavra fé para o judeu significa confiança. Então, quando você vê lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, depois isso vai repetir lá em Hebreus 11, e Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Isso. Né? Deus falou com Abraão, Abraão creu. Aqui não fala de Abraão, falou assim, eu creio, aleluia, tomo posse. Não é isso. Abraão confiou. Né? Quando eu creio, eu não guardo no coração. Eu largo, eu creio. Sim. Mas quando eu confio, eu estou dizendo, Senhor, eu confio. Não é? Eu não vou sair dessa posição. Não é? Confiou naquilo que ele ouviu. Ele estava longe do mar, nunca havia chovido sobre a terra. Ele confiou. E ele fez, ele obedeceu. Ele disse, eu vou fazer essa arca, cara. Então, por exemplo, se você falar para mim assim, Ricardo, você crê que eu vou aí no dia 26 no teu evento? Então, claro que eu creio. Agora, quando você diz assim, eu vou aí no dia 26 no seu evento. Não é questão de crer. Eu vou te afirmando. Você falou para mim. Então, afirmação. A maneira que eu te ouvi. Ó, você crê que o Lula pode amanhã falar assim, salário mínimo é R$ 1.500, R$ 1.600? Eu creio. Eu creio. Mas ele fazer diferente. Agora, eu confio que ele vai fazer? Eu não confio. Mas eu creio. Pode ser. Eu creio que amanhã não vai chover. Sim. Mas eu confio. Confiar é diferente. Então, a fé poderosa... Porque eu estou fazendo essa série de lives todo dia sobre Jesus, às 7 horas da noite no meu YouTube. Inclusive, hoje, eu vou falar... Hoje caiu um versículo difícil de dar aula sobre ele. Simplesmente, ele diz o nome dos 12 apóstolos. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar nesse versículo? Porque eu não estou deixando passar nada. Sim. Mateus 10, 2. Aí o Senhor falou assim, explique o significado do nome de cada um e veja o que eu tenho nisso. Eu falei, meu Deus. Ele é lindo, né? Só que no versículo anterior, que foi ontem, a live de ontem, eu falei sobre Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e fraquezas. Sabe por que a gente não cura doente? Sabe por que a gente não faz isso direito? Porque a gente crê. Eu não creio. E como não cremos, perdemos a autoridade. A gente crê na qualidade de evangélico e não na qualidade de confiança. Exato. Porque quando eu creio na qualidade de confiança, eu vou olhar para o doente e vou falar assim, fica tranquilo, meu irmão, você está sendo curado agora. O meu apóstolo estava aqui, já deve ter saído, ele veio fazer um evento aqui no Rio, eu fiquei feliz demais com o que eu vi, o Cristo. Eu quero que você veja também. O apóstolo Jefferson Neto, você já viu o live dele, né? Sim. Já participei, eu já assisti uma de vocês também juntos. O apóstolo Jefferson subiu no púlpito
Ele pregou na primeira igreja Assembleia de Deus do estado do Rio de Janeiro, fundada pelo próprio Gunnar Wingren e Daniel Berg. E ele pregando lá, a igreja cheia, ele pegou o louvor, o microfone, cantou 3 louvores antigos. Há uma unção. Depois disso, leu um versículo bíblico, ativou a frequência de Deus na igreja e começou a curar. Vem cá, você. Depois nós fomos jantar, choveu comentário de cura de verdade. Na cura de verdade, cara. Sinais, prodígios, maravilhas. Surdo, paralítico, problema de caroço, não sei o que lá, com evidências. E eu falei, meu Deus, que coisa linda você falar para a doença, vai acabar agora e acabar. Por quê? É porque ele tem superpoderes? Não. É porque ele entendeu essa frequência de autoridade que é você confiar. Mas por que, apóstolo? Eu acredito fielmente que as palavras de Deus, né, a voz do Senhor, elas são verdades que podem mostrar o caminho que precisamos andar. Certo? Então, se eu caminho pela verdade, se eu caminho pela palavra do Senhor, e Ele está dizendo que obras maiores farão em meu nome, automaticamente caminhando por isso, confiando nisso, vai acontecer. Mas tem que haver uma... Eu acredito, eu vejo que talvez o que está faltando é que as pessoas elas precisam ter uma predisposição de querer andar primeiramente por esse caminho. E aqui o que eu falo muito sobre isso aqui na igreja. Crente que é que nem gato em cima do muro. Já viu gato em cima do muro? Ele não é nem do vizinho A nem do B, leva pedrada dos dois lados. É verdade. Então a gente precisa tomar decisão em que caminho nós vamos caminhar. Por onde nós vamos trilhar. Volto a repetir o que eu falei no início da live. Terei eu de novo que sujar os meus pés? Sim. Você vai ter que voltar a andar pelo caminho do Evangelho. Você vai ter que voltar a andar pelo caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6, né? 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, eu preciso caminhar por ele. E quando ele diz assim, terei eu de novo que sujar os meus pés, não é sujar de lama, é sujar com o Evangelho. E aí eu vou lá para o Apocalipse. Quem está sujo, se suje mais. Quem está limpo, se limpe mais. Limpe mais. Então, e sujar os pés não tem a ver com, como você acabou de falar, vou ter que sair da cama para enfiar o meu pé numa fossa. Não é isso. É porque naquela época, você vestia uma sandália no pé. Sim. E você fazia uma caminhada. E quando você fazia uma caminhada longa, o pé ficava cheio de sujeirinha, a ponto de que o anfitrião lá falava assim, senta aqui que eu vou lavar teus pés. Daí tinha as talhas nas portas de entrada das casas. Então, quando ela fala, para quem não sabe, nós estamos falando de Cantares 5, que é um texto maravilhoso, além de Cantares 2, que também é maravilhoso. Então, ela está falando sobre, eu estou dormindo, eu dormia, mas o meu coração velava, eis o meu amado batendo na minha porta. E eu sei que o meu amado está batendo na porta, porque eu estou vendo a mão dele passando pela fresta da porta, tentando entrar, mas eu não quero sair, porque eu não quero sujar os pés. Então, o contexto é esse, eu lavei os pés para deitar, e eu não quero caminhar mais com ele. E lavar os pés para deitar fala de zona de conforto, e a igreja quer zona de conforto. E esse conforto gerou o quê? Quando ela percebeu que não podia viver sem Jesus, ela saiu sozinha atrás dele. É isso aí. E aí os demônios encontraram ela e violentaram ela sexualmente. Arrancaram a roupa dela, violentaram ela sexualmente, jogaram ela no chão e ela quase morrendo vai dizer para as outras, olha, se você encontrar meu amado, diga, eu estou morrendo de amor, eu desfaleço de amor. Né? Ou seja, eu fui violentada, mas eu ainda amo meu Deus. Ainda amo Agora eu quero andar com ele. Né? Ainda quero andar com ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Eu acho que esse chamar Israel é fantástico, porque quando eu digo que eu amo ao Senhor de todo minha alma, de todo o meu entendimento, eu estou dizendo assim, o meu entendimento é fazer o que Ele está pedindo para fazer. Quando eu entendo algo, eu pratico. Quando eu não pratico, eu até sei o que precisa ser feito, mas eu não entendo. Você só entende algo quando você pratica. Você só vai entender a fé quando você praticar. Volto para Deus tem falado muito comigo na academia, né?
E às vezes eu coloco aqui o fone de ouvido e coloco ali um soaking para ouvir, né? E aí estou ali levantando o ferro, tio rabadá, e cantarabadá, badabachai, cantababachai. E aí, apóstolos atrás, eu disse, não, senhor, eu li tempos que a gente ia na igreja, cara, via pó de ouro na mão da galera assim, que a gente fazia assim, ó, saía ouro da mão da galera, que era uma coisa de louco, cara. Eu disse, meu Deus, né? Que tempo louco. Às vezes acontece, mas tem acontecido tão raramente isso. Aí o Espírito de Deus, eu vi muito claro, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. Ele falou assim, você está preocupado com pó de ouro na mão? Você quer que a sua fé seja embasada num pó de ouro na mão? Deixa eu dizer uma coisa, aqui é onde você vai morar na sua eternidade, você vai pisar em cima do ouro. Quer dizer que você só vai ter fé quando você vê o pó de ouro? Quer dizer que você só vai ter fé quando você vê um paralítico andar? Quer dizer que você só vai ter fé quando você vê o óleo escorrer? Para que tudo isso aconteça, você precisa caminhar num lugar comigo, aonde os teus olhos não veem, mas aonde o seu entendimento entrou. Porque o entendimento precisa ir para um lugar espiritual. No espírito eu já capto o que o Senhor está fazendo. E aí, quando eu capto o que o Senhor está fazendo, eu manifesto o que Deus está fazendo. Quando eu só vejo o que já foi feito, já manifestou, querido. Você está entendendo? Yes. Então, eu não quero mais ver algo que já se manifestou. Eu quero estar manifestando. É diferente. Eu não quero só mais uma manifestação de Deus. Eu quero manifestar Deus. É bem diferente. Então, ele falou assim, você está tão preocupado com coisas tão pequenas nessa terra, porque se você olhar para dentro da eternidade, o que é grande para vocês, aqui para mim é pequeno. Então, você precisa caminhar como eu vejo. Ele falou assim, mãe, olhe como eu estou olhando, Cristo. O pó de ouro para mim não é nada. O pó de ouro para mim é somente algo para ativar a fé de alguns, mas no seu caso, pare de ser ativado por coisas, seja ativado pelo entendimento. E quando a gente vai amadurecendo como líderes, né, você, eu, chega uma hora que a gente até pede para não ter isso, né? Porque senão as pessoas, aí a hora que param de ter, as pessoas não acreditam mais em Deus, cara. Você está entendendo? Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, apóstolo, as pessoas estão muito emocionais, cara. Muito sentimentais. Se não tiver emoção, eu tô aqui nessa live aqui e eu não tô sentindo nada. Cara, você não tem que sentir. Você não tem que sentir. As minhas lives não é para sentimento, as minas lives é para ensinamento e entendimento. As minhas também. As minhas também. E às vezes Deus vem e você vai sentir coisa doida. Entendeu? Já aconteceu coisa. Eu fui pregar na igreja do apóstolo Jefferson, ali na Praia Grande, ali em São Paulo, né? E, cara, eu fui pregar e eu orando com ele ali, cara, por Deus, apóstolo, a gente parou para olhar porque parecia que alguém tinha jogado um balde de purpurina no chão, cara. Mas uma loucura, cara. Parecia que ele ficou em volta de mim, um balde de purpurina no chão. Ele olhou assim, disse, você tá vendo? Eu tô. Eu disse, não, mas meu foco ainda tá lá em cima. Porque toda vez que eu olho para baixo, eu perco o foco em cima. Se eu colocar o foco da igreja no pó, eu tiro o foco de Jesus. Meu Deus. E olha, isso que você está falando é extremamente desagradável. É desagradável. Hoje, para a igreja, é desagradável ouvir de Jesus na íntegra. Hoje é desagradável ouvir da palavra na íntegra. Eu sei porque eu estou fazendo uma série maravilhosa sobre Jesus. Todo dia no YouTube eu falo um pouco dele. E a audiência diminuiu. E eu falo, se eu estivesse falando de anjo, meu Deus do céu, falando interpretação de nome, tá louco. Interpretação de sonho. De sonho, frequência de demônio, principado, trono, o povo gosta dessas coisas. Aí vamos falar de Jesus. De Jesus. Vamos falar da Bíblia, da Torá. Da Torá. Então, é um tempo em que nosso público ele diminui. Sim. Mas você vai saber. Eu sempre digo assim para quem assiste minhas lives. Eu digo assim, eu tenho muito orgulho de vocês. Por quê? Se vocês estão aqui é porque vocês já têm uma grande aprovação. Porque podiam estar em outras lives escutando bafafá, bebê. Estão aqui ouvindo falar sobre você ter confiança em Deus. E não estamos dizendo, né, apóstolo, que não existem outros pastores, outros apóstolos, profetas falando coisas boas, né? Isso nós estamos falando, por favor, né? Nós não somos donos da verdade. O dono da verdade continua sendo Jesus. Sim. Né? O que nós Tem estamos dois ou três falando coisa boa, sim. Mas o que nós estamos dizendo? Que meu povo se corrompe porque lhe falta o quê? Conhecimento. Não é porque... Cara,
se você só quiser revelação, você vai se corromper. Se você só quiser bênção material, você vai se corromper. Se você só quiser manifestação espiritual, você vai se corromper, porque você precisa de conhecimento. Quando você conhecer a Deus, quando você conhecer a Deus, quando você conhecer a palavra do Senhor, a manifestação daquilo que vai vir é muito maior do que o que está acontecendo agora. Quando o povo conheceu a palavra, você vai olhar tanto Esdras, eu gosto muito de Esdras e Neemias. Antes deles começarem a fazer qualquer coisa, o que eles faziam? Eles liam a Torá em público. Vamos conhecer o que o Senhor está falando. No meio da praça. E aí Deus se manifestava. Você está entendendo? E eu estou num tempo, apóstolo, que eu estou com uma fome, com uma sede. Eu tenho falado, Senhor, fome e sede da tua palavra, fome e sede da tua palavra. Né? Me vem direto, haverá fome e sede sobre a terra, não é fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da palavra. E o Senhor falou assim, eu estou buscando aqueles que têm fome e sede da minha palavra nesses dias. Eu estou com fome da palavra, cara. Eu estou com fome de pregar o evangelho. Sabe, eu não tenho problema de pregar 2, 3 horas o evangelho, cara. Eu estou fazendo todos os dias uma live de devocional às 6 horas da manhã. E eu coloquei a fazer 30 minutos. Faz todo dia 30 minutos de live. As pessoas, 30 minutos é muito tempo para fazer um devocional. Eu disse, cara, se você não consegue tirar 30 minutos hoje para Deus, como é que você quer tirar uma eternidade? E para quem não tem o hábito de orar, é a melhor coisa você ter uma pessoa para fazer uma devocional de manhã para você. Sim. Por quê? O Christopher está falando aqui, meia horinha, eu já estou aqui meia hora em línguas, é isso aí. Ouvindo a palavra, conferindo na palavra, orando em línguas, é uma oportunidade muito grande, meu Deus. É isso aí. Então, mas por que as pessoas... Meu Deus, essa veio fresquinha. Essa até doeu aqui. Eu tenho um anjo que quando ele vem, ele me dá umas fisgadas na costela, né? As palavras de Deus, sabe por que as pessoas não querem mais falar de Deus? Porque elas podem expor o pecado e a corrupção das pessoas. Meu Deus, é isso. Eles não querem mais falar, eles querem revelação. Eles não querem mais a palavra, porque a palavra vai expor o pecado e a corrupção da humanidade, cara. E por isso que as pessoas não querem mais lives de palavra. Você está entendendo? Estou entendendo bem. E você vê... Há mais pessoas querendo uma revelação. Ai, o profeta revelou a minha vida. Cara, você não sabe como está a tua vida ainda, cara. Você não precisa de um profeta para te revelar. Eu tenho o dom da revelação. Deus já me usa muitas vezes para revelar como é que está a vida das pessoas. Mas eu não preciso ser usado por Deus para revelar. Você já sabe como está a sua vida. Você não precisa de alguém que diga como está a sua vida. Você precisa de alguém que te diga o que você precisa fazer com essa vida. E a palavra. E a palavra. E se as pessoas tivessem entendimento de como a palavra é poderosa, eu vou te falar, profeta, eu estou tão apaixonado pela palavra ultimamente. E eu acho que nos últimos anos eu não estive tão apaixonado. Eu estou apaixonado pela palavra. E essa semana nós tivemos semana passada nós tivemos o Shavuot, que é a festa das primícias e celebração do dia que Moisés desceu com a palavra, né? Sim. Então, nós fizemos um ato profético de limpar a Bíblia, de tirar os papéis velhos de dentro da Bíblia, desamassar as pontinhas, passar um óleozinho no couro, dar um beijinho nela e fazer o voto de ler todos os dias a palavra novamente. E se as pessoas tivessem ideia, porque, por exemplo, as pessoas me procuram muito para perguntar assim, apóstolo, como é que eu saio da frequência do trono de Leviatã? Porque Lilith não sei das quantas, porque o principado, não, porque foi revelado para mim que eu estou debaixo de uma maldição, que fizeram uma banda de macumba. Aí eu pego esse livro aqui, e esse livro vai me dizer assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Deus arrancou as armas dos principados e potestades, eles não têm poder mais nenhum. Esse livro aqui vai me dizer, ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse livro aqui vai me dizer o seguinte, curar enfermos e expulsar demônios. Esse livro aqui vai me dizer, sabe o quê? Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Esse livro aqui diz quem eu sou e o poder que eu tenho. Pode aparecer o próprio Satanás na minha frente. Sabe o que eu vou falar para ele? Eu tenho esse livro aqui. Eu sei quem eu sou. Então, tem muita gente se movendo
por mestres de demonologia que estão se levantando aí, infelizmente. Pois é. Você sabe, eu sou dos pioneiros de batalha espiritual no Brasil. Mas eu tenho parado cada dia mais de falar sobre isso, porque a gente fica dando muito marketing para o diabo. E pouco para Jesus. Você encontra com a palavra, você entende Olha só o que você acabou de dizer. Todas as vezes que eu vou pregar fora da minha comunidade, sabe como é que eu me apresento? Falando de Cristo primeiro, antes do Christopher. Eu disse, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero falar para vocês de uma pessoa. Eu pego João capítulo 1 e falo sobre sermos testemunhas de Cristo. E começo a falar de Jesus. Porque, cara, a verdade, ela liberta. A verdade liberta. Então, você quer ser liberto de demônios, de depressão, de opressão, de perseguição? Vá para a verdade, mas é somente a verdade que liberta. Então, antes do Christopher, eu preciso apresentar Jesus. Essas lives que você está fazendo no YouTube, né, falando de Jesus, cara, para mim isso é tremendo, porque a gente tem que falar mais de Jesus do que de coisas. Às vezes a gente se reúne nas mesas para falar de pessoas, enquanto nós deveríamos estar gastando tempo para falar de Jesus. Às vezes a gente fala, o meu pastor fez isso errado. Cara, por que não vamos falar de Jesus, cara? Eu sou ser humano, eu erro, você é ser humano, você erra também. Se nós pararmos de falar dos outros para falar de Jesus, nós vamos atrair a verdade sobre nós. O grande problema é que a gente parou de falar da verdade. O grande problema é que a gente parou de falar do verbo. O grande problema é que a gente parou de falar do Messias. A gente fala de demônio, a gente fala de principado, a gente fala de tanta coisa, mas não tem mais falado de Cristo. E, cara, ele é o nome que está sobre todo nome. Então, assim, eu tenho todos os estudos, eu sei um mapeamento profético, eu sou um cara que faz um mapeamento profético de cidades, batalha de cidades, entendo qual é o principado que age, como trabalhar contra esse principado. Ok, mas tem gente que não vai entender isso. E se tem gente que não entende isso, por que eu vou ensinar isso para quem não quer entender? Então, eu quero nesses dias falar de Jesus. E se eu falar dele, eu já tô fazendo muito, cara. Já estou fazendo muito. Então, o que nós estamos falando aqui, fé é falar de Jesus, porque nossa fé está em Cristo. Né? Nossa fé vem através de Cristo. Então, da mesma forma, quando o Senhor retornar nos últimos dias, ele vai expor a nossa essência corrupta, mas se nós tivermos fé o suficiente, obediência suficiente, andarmos, né, construindo, como você falou, uma confiança no Senhor, nós vamos nos limpando, e aí ele vai dizer, você quando, antes de se converter, você fazia isso, mas você está limpo. Entrai-vos no reino dos céus. Sejam bem-vindos, filhos amados. Eu quero nesses dias, eu falei assim, nesses dias eu não quero mais arrancar aplausos. Cara, eu tô cansado de buscar fama, sucesso, sabe? Eu vejo que as pessoas fazem tudo para buscar isso e aplausos. Eu não quero mais aplausos, apóstolo. Nesses dias eu quero buscar ele, cara. Se eu tiver com ele, porque no final vai ser só eu e ele mesmo. Sabe? Pessoas que batem nas tuas costas hoje, conta comigo, depois vão lá te dar um chute. Vai fora. Sai fora. Então eu quero andar com pessoas que querem Cristo nesse dia. Sabe? Eu quero sentar na mesa com pessoas para falar do Senhor, cara. Falar das maravilhas. Bom, né? É tão bom quando você encontra pessoas que só querem falar de Cristo. Eu tenho alguns amigos assim, sabe? O Judson de Oliveira. O cara tá sempre querendo que é Cristo mesmo. A Cristo. O negócio é na veia. Bertelli. Acabei de falar com o Bertelli agora. Inclusive, eu ia trazer ele aqui para o nosso evento, dia 26 de agosto. E ele, infelizmente, vai estar pregando um Famintos aqui no Rio de Janeiro mesmo, mas não vai dar tempo. Profeta, nós vamos finalizar, porque eu tenho que me preparar para a live das 19. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Em primeiro lugar, vocês que estão aí, muito obrigado. Um povo bom assistindo a live, ainda tem gente entrando agora. Eu queria que todas as pessoas que não seguem o profeta Cristo, sigam o profeta. O profeta Cristo é uma pessoa muito séria, uma pessoa boa de você ouvir, que você se sente mais perto de Deus quando escuta ele falar. E quem não me segue também. Eu estou garimpando seguidor, meu irmão. Estou garimpando. Eu quero chegar a 10 mil seguidores, porque eu tinha 16 mil na outra conta. A outra conta deu problema, eu comecei do zero. Então, preciso que o povo me siga. Estou garimpando. Quem garimpa, garimpa ouro, né? Diamante. Então, se você é diamante ouro, me segue aí. Eu vi que a Denise me seguiu, muito obrigado. E eu quero fazer um anúncio muito importante, independente do lugar que você esteja no Brasil. Independente. Dia 16 de agosto, que é logo ali, gente. O tempo passa muito rápido. Dia 16 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, eu estou
na região dos lagos. Eu estou em Cabo Frio, aqui onde tem o Caribe brasileiro. Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, é tudo junto aqui. E eu vou fazer no dia 26 de janeiro, aliás, meu Deus, 26 de agosto, um dia inteiro eu aluguei um hotel, Christopher, com 400 lugares, coisa de luxo. Pra você ter uma ideia, Jonathan Neymer vai vir fazer um stand-up aqui, só vem gente famosa, cantor, um hotel bom, melhor que tem. Eu aluguei pela fé, dia 26 de agosto, Vanessa. 26. Eu aluguei pela fé, porque eu quero botar 400 pessoas ali, de Brasil todo. Eu já fiz muitos eventos, mas eu botei 200, 250, agora eu quero botar 400. E nós vamos fazer um avivamento nesse lugar. Vamos fazer um avivamento. Vai ser de 9 da manhã até as 8 da noite. Avivamento. Vai ter ativação profética, impartição, vai ter um momento profético. Nós vamos preparar um momento em que os profetas vão sair no meio do povo, profetizando, entregando o recado de Deus. Vai ter palavra, vai ter restauração de fé. Né? O meu desejo, sincero, Christopher, é te trazer também. Mas eu só vou poder trazer quando eu tiver pelo menos uns 250 inscritos. Amém. Porque aí a gente tem como custear, fazer tudo direitinho, te honrar, né? E eu quero que você venha, gente. Então, se você é de qualquer lugar do Brasil, você pode ir para o Rio de Janeiro, de avião ou de ônibus, e na capital do Rio, ali mesmo onde tem o aeroporto Santos Dumont, e a rodoviária Novo Rio, que é a maior rodoviária lá, principal, ali mesmo tem um ônibus que vem direto para cá. Vai te deixar a poucas quadras do local. Onde é que eu vou hospedar? O que mais tem aqui é hotel. Pousada, hotel. Onde é que eu vou comer? Gente, isso aqui é uma cidade gastronômica. Você só vai comer coisa boa onde você quiser. Tem lanchonete, tem restaurante aos montes. Tem praia. Se você quiser ficar um dia a mais, vai tomar banho de praia. Então, é uma coisa maravilhosa, tá? Eu vou dar 2 horas de almoço para o pessoal dar um rolezinho, tirar umas fotos. É um evento de alto nível, muito bem organizado. Então, você pode vir de qualquer lugar do Brasil. Compra passagem. Eu fui ver a passagem, Christopher, daqui para Curitiba e de volta anteontem. Só para soldar, tá dada. Tá barato. R$350. É uma baixada legal. E se tu pegar aqui de Joinville agora, que é aqui do lado de casa, tá mais barato ainda. Então, vamos ver isso aí. R$360 e de volta. O preço Nossa, muito barato. do lanche do McDonald's, né? Na Decolar. Então, Nova Friburgo, gente, aqui do lado. Vocês que têm fé para... Olha, você tem fé para poder fazer como a Rainha de Sabá, se movimentar para receber de Deus? Compra passagem, vem de ônibus, vem de avião. Agora, uma notícia. Você que é de São Paulo, tem ônibus direto para Cabo Frio aqui. Você cai no local do evento. Direto, vem de noite. E outra coisa, pode fazer bate e volta. Tem ônibus que sai de Tietê de noite, cai aqui de manhã, participa do evento o dia todo, E à noite volta janta e volta. No mesmo ônibus. Então, gente, apóstolo, meu sonho é um dia ir para Jerusalém contigo. Você não consegue nem vir aqui no Rio de Janeiro, como é que você vai para Jerusalém? Não é verdade? Tem que começar com Jerusalém, Samaria, né? Judéia, Samaria. Quer começar grande? Quem começa grande é monstro, né, velho? Começa grande é gigante. Então, gente, como é que faz? Me chame no direct aqui. Eu quero ir para o evento do dia 26. Aí eu vou te mandar o link do meu WhatsApp. Você me chama, eu te dou as orientações. Tá? Vamos participar. Né? Vai ser maravilhoso. Eu vou ver se eu trago alguém também, alguém que vocês gostam, né? O Bertelli, infelizmente, não vai poder. Mas eu estava falando do Bertelli também, né? Que é o Judson e o Bertelli. O Bertelli é um cara apaixonado pela palavra. É doidão ele. É doidão. Ele tem uns mistérios lá com o passarinho que eu já vi acontecer. O lagar. Aquilo é loucura mesmo. Mas pensa numa pessoa, Christopher, que se você tiver com o Bertelli agora, andando na rua, ele vai estar falando de Jesus, ele vai estar adorando ao Pai e ele vai estar falando de Jesus para alguém. Ele vê uma pessoa, vem cá, minha filha, deixa eu te falar. Olha, Jesus está te mandando dizer isso aqui, tá.
é o tempo todo. O homem, e lendo a Bíblia, ele passa o dia todo lendo a Bíblia. Sim. É uma pessoa apaixonada por Jesus. São pessoas assim que nós temos que ter por perto, sabe, pessoal? Por isso eu gosto do Christopher. Vocês viram que na pandemia eu fiz live com centenas de pessoas. Gente famosa. Mas hoje eu sou cauteloso. Porque eu quero andar com pessoas que amam a palavra, que amam o Espírito Santo. É a Eu rota. quero encontrar aqueles que quando eu encontrar ele, eu vou encontrar quem estiver nele, né? Quero ser achado nele. Quero ser achado nele. Olha, a irmã Rose está dizendo, convido o Judson. O Judson mora nos Estados Unidos, irmã. Mas se eu tiver 400 pessoas, eu travo. Eu travo fácil, sem problema. Amém? Glória. Profeta, finaliza aí para nós. E aí queridos, você que está me seguindo, ou não está seguindo, começa a seguir. Entra na minha bio, tem o meu canal no YouTube. Eu comecei, amanhã vai ser a aula 10 amanhã, né? Eu estou falando sobre uma vida com propósito. São lives de 30 minutos todos os dias 6 da manhã, mas fica gravado, você pode ir lá assistir todas, tá? Vai ter lá o dia 1, né? Pensando no propósito da minha vida, pensando o que é o propósito, como eu sei que estou no propósito. Eu estou falando só sobre propósito, né? Estou usando como base o livro de Rick Warren, né? Então, não estou lendo o livro, porque muita gente só faz a leitura do livro, mas eu estou trazendo uma visão profética para os nossos dias do livro. Né? Então, tem sido muito bênção. Tem um pessoal já que está participando, comentando. Tem um grupo no WhatsApp que o pessoal ali comenta e está sendo muito bênção, muita gente sendo abençoada. Então, me segue lá, né? Entra lá, se inscreve no meu YouTube e assista os vídeos. Eu tenho certeza. Poxa, eu quero ver coisas rápidas e diretas. Ali eu sou bem direcional. Pá, pum. Sem rodeio, né? O assunto, né? O que é tal coisa? Como a coisa, por exemplo, como agradar a Deus. Né? Então, como você vai fazer para agradar a Deus? Né? Como sei que estou no propósito? Pá, pum, 30 minutos você vai entender como você está no propósito, se você está agradando a Deus, se você está arrancando o sorriso de Deus, né? Se você está tendo fé ou não. Então, me segue lá e eu fico agradecido por isso, tá bom? Ó, a Gisele está dizendo que está participando. Glória a Deus. Lá da Inglaterra. Salve a rainha. Agora é salve o rei. Glória a Deus. Vamos salvar o rei Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Valeu, meu irmãozão. Bom demais, hein? Que live gostosa, hein? Muito bom. Vamos fazer outra. Amém, ó. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.